Bom dia, boa tarde e boa noite. Já há algum tempo que eu não estou aqui com o canal da Silbar. O canal da Silbar, então, hoje ele volta, porque a gente está aqui para contar a sua história, que hoje é a história do Leandro, da Esporte Legal, nessa reconstrução de Ubá. Então, a gente tem um tema hoje, sua história de reconstrução a Silbar, com a hashtag Reconstruir Ubá, os empregos, sem deixar ninguém para trás. Então é esse o espírito que a gente está aqui para falar. É claro que o impacto, que a desgraça, que a dramaticidade não tem jeito da gente descrever. E a gente tem um número que a associação, por conta de estar fazendo um levantamento de números, e números são uma questão para a gente estar vendo o tamanho que impacta, nós estamos falando de 6.250 empregos em 820 relatórios que foram respondidos pelas pessoas em Ubá que foram impactadas. Então a gente está falando de 6.250 empregos que estão em torno do Rio Ubá que foram impactados com isso. Provavelmente, e de fato, agora a gente vem numa segunda onda que tem 2 semanas que a gente não faz negócio. Então, isso vai gerar impacto. Por quê? Porque as pessoas vão deixar de comprar, vão gerar riqueza. Mas o que a gente está aqui hoje é com esse objetivo. E esse canal, ele vai estar aberto pelos próximos meses para a gente contar a história de várias pessoas. Já tem 20 convidados para estarem aqui falando. E se você tiver querendo, é só fazer um contato na Sil que a gente vai achar um horário. O horário é às 16h. Um dia para você vir falar aqui e contar a sua história de reconstrução da cidade. Porque esse é o espírito. A gente quer que todo mundo seja salvo. E hoje está o Leandro da Esporte Legal, que já veio aqui, inspira a gente por ser um cara jovem que está empregando pessoas. Você tem quantos funcionários lá, Leandro? São 44. E é isso que o Leandro veio falar. Ele não está trabalhando para ele hoje, não. Ele está trabalhando para 44 famílias que vão precisar de emprego na hora que o Esporte Legal voltar. Então é assim, né, Leandro? E esse é o espírito, né? E o Alessandro, que também está comigo na Silbar, nós somos diretores aqui e a gente vai estar participando desse canal nesse momento. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Leandro, pela presença aqui. E reforçar que a Silbar, como uma associação hoje empresarial, não é só uma associação comercial. A gente trabalha com serviço, comércio, indústria e empresas. Então, o nosso papel diante dessa catástrofe é não deixar nossa economia parar. Porque a gente sabe que a gente está ajudando as empresas, isso é diferente de ajudar empresários. A gente está ajudando empresários, empresas, porque a gente sabe a quantidade de famílias que tem, né, que foram impactadas por essas empresas, que foram impactadas pela enchente e que estão diretamente relacionadas com essas empresas. Então a gente precisa de fazer essa economia girar para a gente reconstruir a nossa cidade. A gente tem certeza que o papel da Silbar é muito importante para isso e de vocês também. E essa inspiração que a gente está trazendo com o Leandro aqui, ele vai contar aqui um início que ele teve a vida dele salva e o quanto que ele tem de gratidão porque você saiu pelo telhado, né? No dia da enchente. Boa tarde, pessoal. Serenidade, né? Energias positivas para todos vocês. Eu sou o Leandro, né? Gestor da Esporte Legal há 22 anos, junto com a minha esposa, que na época era minha namorada, né? A gente começou junto, né? Até a gente brinca que era a receita para a tragédia que acabou dando certo, né? A gente é casado, trabalha junto, né? Nesses 22 anos tem uma filha de 17, outra de 7, enfim, né? Nós estávamos, né, assim, né, no dia 23, né, na véspera ali, né, naquela madrugada, né, acompanhando, né, o grupo, né, da enchente, o grupo do comércio, né, a gente tem alguns informantes aí, né, no Alto da Serra, na Cabeceira, né, e sempre monitorando, né, há 20 anos que a gente está na Beira-Rio, né. Então é natural a gente sempre descer um pouco antes, né, então a gente desceu para lá, devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite, e aquele sentimento padrão ali, né, de conferir as comportas, ver as borrachas, né, dar uma olhada, acompanhar ali visualmente o rio, né, e a gente viu que realmente foi subindo muito rápido, né. A gente tentou um contato assim no nosso grupo lá da loja, mas já era quase o início da madrugada ali, quando realmente o rio saiu da caixa, né.
E só um colaborador conseguiu chegar, né? Ele foi muito importante estar junto com a gente ali, né? Foi muito rápido, acho que as comportas ali, né, segurou bem, né, na altura que elas, né, foram feitas para segurar, né? Mas quando a água começou a chegar na vitrine ali, né, a gente viu ali 20 centímetros na vitrine, né? A gente começou a ver ali a água, né, a cor da água passando pela vitrine, né? A gente tem um estoque que é ao lado da loja, a gente tem um escritório, uma parte administrativa que é ao lado desse estoque. Então a gente concentrou as forças ali no estoque, na loja, né? Minha esposa ficou lá no estoque, eu fiquei na loja, enfim, ela ficou um pouco preocupada porque o barulho era muito alto, né? Da pressão da água, das coisas passando, já tinha carro descendo ali, é um cenário assim, né? De filme, de terror mesmo, né? É muito duro ali a gente realmente presenciar tudo isso, né? E quando a água subiu ali na altura de talvez 1 metro ali da vitrine, né? A vitrine não aguentou, estourou, né? E assim, foi 10 segundos ali, né? A água já estava na nossa cintura, assim. No primeiro momento, a nossa reação foi ir para o estoque, onde que tinha uma parte de alvenaria, um segundo e até um terceiro andar da parte administrativa, mas a água já tinha fechado, né? Ali a porta corta-fogo que divide a água, que divide a loja do estoque. A gente não conseguia abrir a porta corta-fogo. E é assim, né? Porque a gente às vezes assiste pela televisão essas pessoas passando apuros, né? A gente pensa assim: ah, não, se fosse eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu nadava, eu segurava, né? Foi desesperador andar assim 10 metros dentro da nossa loja com as coisas caindo ali, armário, para chegar na escada da sobreloja. Mas a gente conseguiu passar, né? Esse 10 metros aí, chegamos na escada da sobreloja. É uma sobreloja, assim, né, de estrutura metálica, mas o piso é todo de madeira, né? A água não parou de subir, chegou a ficar ali uns 30 centímetros para atingir o piso dessa sobreloja, né? E quando a gente via que a água estava subindo muito rápido, e é uma sobreloja que não tem saída externa, sabe? E é muito desesperador, né? Assim, a gente temeu pela nossa própria vida, né? Foi um momento muito duro pra gente, né? Aí a gente teve a ideia, né, de pegar o extintor, quebrar a janela que tinha na lateral. Mas aí quando a gente quebrou a janela lateral, a gente viu que a correnteza não estava saindo para o rio ali, ela estava indo em direção ao rio, porque foi um sentimento assim de pular e segurar na marquise do prédio da frente, que a água já estava bem perto da marquise, né? Então a gente ficou um pouco temeroso, aí furamos um buraco no telhado, né? Depois de umas 20 vezes com o extintor batendo no telhado, porque o pé direito é mais baixo ali na lateral da sobreloja. Conseguimos furar um buraco no telhado e eu consegui ver. Tinha tipo um alçapão assim no vizinho, que era uma laje, né? Mas nesse momento a água já tinha baixado ali, demorou alguns minutos, né, nesse processo. E aí a gente sentiu um pouco mais seguro de ficar ali. Veio uma turma de barco ali na lateral, porque o prédio da frente estava vendo a nossa angústia, o barulho, né? Aí a gente se sentiu confortável ali em ficar, porque a água já tinha baixado um pouco, né? E foi esse início, né, Pedrinho, né, dessa... E uma das coisas que a gente tem visto aqui e tem falado, porque esse momento de pensar na destruição e também no dia seguinte para falar o seguinte, depois de 50 minutos de enchente, eu vou ter uma história para recontar. E como é que foi essa reconstrução? Porque esse é um lugar que a gente está trabalhando muito, né, Alessandro? Como é que a gente olha e fala o seguinte, como é que eu vou reconstruir o bar, né? Como é que depois que literalmente que a água baixa, assim, como é que é aquilo? Como é que você percebe a situação que você estava no dia anterior e a situação que é uma nova situação? Você contou pra gente um pouquinho aqui que você falou o seguinte, eu tenho que olhar para a empresa e falar se ela é suportável para estar à frente, né? Porque uma das coisas que isso também acho que a gente tem que estar contando para as pessoas, se a sua empresa ela não estava conseguindo pagar as contas e você estava cada vez mais endividado, talvez seja uma hora de repensar, né? Mas no caso da Esporte Legal, você olhou para isso e falou o seguinte, olha, eu vou reconstruir, né? O processo, né, depois que a água começou a baixar, né, é até estranho falar isso, mas assim, pelo fato da gente ter temido a nossa vida, não sei se eu posso falar isso, mas isso fez bem pra gente depois, sabe? Assim, aquela gratidão de ter ido pra casa, de ter visto as nossas filhas depois, né? Então isso, num primeiro momento, veio aquele sentimento de alívio, né?
E nosso galpão, que é o nosso estoque, né, que fica o maior valor, né, era ao lado, né? Então a gente não sabia o que que tinha do lado, né? A água subiu muito, eu falei assim, será que tem galpão? Será que tem produto, né? Então quando a água começou a baixar um pouco, né, a Sara ainda ficou na sobreloja, eu falei, Sara, eu vou lá, eu preciso ver o que que tem ali, né? E já me preparando um pouco para o pior, né? Porque realmente a água subiu muito. O galpão era de estrutura metálica, era telha galvanizada, né? Você comentou que você viu carro passando na frente da sua loja, né? Vários veículos, né? Então, assim, né? Aí eu abri a porta corta-fogo, né? Aí eu vou, Sara, tem produto, sabe? Tem alguma coisa, né? Aquele sentimento, assim, de valorizar as pequenas coisas, né? Assim, eu acho que a gente ligou esse modo, assim, sabe? De abaixar nossa expectativa e valorizar o que sobrou, né? Aí eu abri mais um pouco assim, aí tinha uma prateleira, assim, algumas prateleiras que a gente parafusou na parede, né? Aí eu virei pra ela assim, Sara, tem prateleira em pé, sabe? Assim, era assim, talvez 2, 3% das prateleiras, mas tinha prateleira em pé, sabe? Tinha um sinal. Tinha, né? Assim, aí a água acabou de abaixar, né? Aí a Sara foi em casa para ver as nossas filhas, para entender, né, de fato, o alcance disso, né? Fiquei sentado ali, o dia amanhecendo, né, assim, sem forças mesmo, né, assim, uma dor paralisante, assim, no primeiro momento, sabe? E sozinho ali naquele momento, né? Aí chegou uma colaboradora, a Laura, nunca vou esquecer isso, assim, foi a primeira que chegou, né, no dia amanhecendo ali, né, no iniciozinho da manhã, né? Ela olhou pra mim, né, um pouco assim, muito emocionada, já em prantos, assim, né? Aí virou pra mim e falou assim, Leandro, você é um cara muito bom, você não merecia passar por isso. Aí me deu um abraço, assim, você fica tranquilo, tô com você, a gente vai reconstruir a Esporte Legal. Aí, sabe, deu aquela saculejada, assim, sabe? Aí eu disse, não, preciso fazer alguma coisa, aí eu peguei o carro que tava, né, um pouco mais no alto lá, fui numa obra perto, peguei enxada, carrinho, né? E a gente foi, né? Foi chegando as pessoas, né? Foi, né? Dando aquele sentimento assim, né? De o que era paralisante virou assim algo. Energia boa. Aí foi chegando as pessoas, né? Assim, no primeiro momento aquele baque, né? Eu tenho assim uma gratidão tremenda pelo nosso time, pela nossa equipe, pelas pessoas, é uma equipe que né? hoje também é saudável num ambiente que todo mundo quer pertencer, né, Leandro? Porque eu já contei história aqui da Esporte Legal, até de passeios que vocês fizeram, e eu lembro de você ter falado, né, do carinho que é com a sua equipe, né, de fazer... Ô Pedrinho, assim, a gente não vê a cultura da empresa... E os valores, né? E os valores. Primeiro, não é o que está escrito na parede, né? É o que realmente acontece. E a gente não vê essa cultura e esses valores no puff na sala de descanso, não é na fruta disponível para comer, não é no vale alimentação, não é numa confraternização no hotel fazenda. A gente vê esses valores na hora que a gente não tem nada para oferecer para o colaborador. Sim. Que é um valor que nunca sai dos nossos valores, que é a comunicação. Eu falei com ele, gente, o que eu tenho para oferecer para vocês é lama, é insalubridade, é barro podre, né? É isso que eu tenho para oferecer para vocês. Nos próximos dias, de domingo a domingo, eu e a Sara, a gente vai estar aqui, aguardando vocês, o melhor de cada um, né? E eu acho que eu fui claro para eles que, assim, né? Não tem ninguém que é mais importante que ninguém. Se alguém consegue lavar 10 tênis num dia e o outro lavou 20, isso é o de menos. O que a gente quer é o melhor de cada um, no limite de cada um. E a gente ainda teve, além da sua equipe, teve voluntários que vieram para o bar para poder fazer. Quer dizer, foi um espírito que vai somando. É claro que se a sua equipe não tivesse lá, não ia adiantar nada os outros virem, né? Então é uma história que cresce. A impressão que a gente tem vendo as pessoas na Esporte Legal trabalhando no meio daquele caos é que as pessoas estão tirando barro da própria casa. É impressionante, assim, as pessoas num nível de engajamento muito acima de pensar na empresa, tá? Pensando naquele local que ela pertence, né? Isso é uma coisa muito forte. É verdade. Eu acredito nas pessoas, né? Eu sou defensor das pessoas. E isso nos norteia nesses 22 anos. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Tô vendo que o Aurélio,
que é um dos caras da nossa cidade aqui, a Samara também está nos assistindo, o Felipe, a Isabel Trevisano, cabeleireiros, Aguinaldo, Joel Pereira, Renato Ribeiro, pessoas que já estão nos assistindo no Instagram, e aí eles podem estar compartilhando, porque essa história, ela é da realidade, de onde uma cultura traz valor e traz pertencimento, né, Leandro? E eu acho que é isso que é uma mensagem de reconstrução que a gente precisa, até de inspirar os líderes, para que as suas equipes tenham esse mesmo convicção, né? Sim, a liderança é o papel fundamental, né, numa gestão assim. Eu acredito plenamente que o sucesso de um colaborador na empresa, ele está diretamente proporcional no nível de confiança que ele tem no seu líder direto. Então a gente tem um carinho, cuidado com todos, ainda mais com as nossas lideranças que estão aí segurando essa onda aí nesse momento tão difícil aí que a gente está vivendo. E nessa hora que você passou pelo as 24 horas, né, desse estresse todo, como é que você olhou e falou o seguinte, como é que eu vou fazer para renascer? Como é que a Fênix vai acontecer da cinza? Então, assim, eu acho que primeiro é ter racionalidade, né? Que a gente não quer renascer na emoção, né? A gente quer renascer com fundamentos, né? Nas primeiras 48 horas de trabalho, eu fiquei literalmente na lama junto com o time, né? No serviço braçal. E assim que voltou a energia, porque a gente estava trabalhando sem energia, né? Por segurança, né? Assim que voltou a energia, a internet, eu fiz, não, gente, agora eu preciso entender, né? Eu preciso entender qual foi o real estrago, ver as estimativas de perdas, ver o caixa, o financeiro, o que tem para receber, o que tem para pagar, né? O estoque, o que de fato não foi atingido, né? E assim, gente, né? A Esporte Legal acabou. Não existe Esporte Legal como ela era antes. Não existe. Lá a gente está num ambiente de uma energia muito boa, mas o cenário é de destruição, né? Então a Esporte Legal acabou, mas eu tenho uma convicção muito forte que a Esporte Legal não morreu. Nós vamos renascer de uma maneira muito diferente de que nós éramos antes, porque a gente vai precisar readaptar na nova realidade da Esporte Legal, mas eu passei essa honra para os colaboradores que estavam segurando, que estão segurando a barra nesse momento, que, assim, eu nunca me senti tão motivado na minha vida, né? Muito mais do que eu tinha quando eu comecei há 22 anos atrás, para realmente honrar essa ajuda, para poder não só voltar ao que era antes, mas depois de muito trabalho, muito plantio, né? A gente, sem sombra de dúvida, ser melhor do que a gente era antes. E você tem dois conceitos, né? Porque você tem dois negócios, que é o e-commerce e a loja física. Os dois negócios estão na Beira Rio. E os dois negócios vão continuar na Beira Rio? Então, Pedrinho, é uma reflexão importante, assim, né? Primeiro, até no sentido da retomada, né? Eu acho que quando a pessoa, né, o comerciante, né, eu sinto na pele, eu estou vivenciando isso, né? Eu acho que precisa, antes de tomar decisões importantes do futuro, avaliar como que estava o momento da empresa antes da enchente. Eu acho que isso é fundamental, porque pior do que, às vezes, tentar uma retomada, uma guinada de uma carreira nesse momento, é você, às vezes, acreditar que vai recomeçar e passar alguns meses e não conseguir. Então, acho que, de fato, é entender como que estava o momento da empresa. A minha empresa, antes da enchente, era uma empresa lucrativa, porque o que dá sobrevida na empresa não é faturamento, é lucro, né? Como que era o lucro da minha empresa antes, né, da enchente? Era viável? Ele suporta algumas exigências, né? Então isso, assim, na minha opinião, essa clareza é fundamental, né? São os números. São os números, né? De imediato, eu estava até assim, né, 4 horas da manhã, esperando a água abaixar. Eu acho que isso é uma inspiração divina. Eu tenho a minha espiritualidade, eu acho que cada um precisa ter a sua, né, entender. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu me considero uma pessoa espiritualizada. Não sei por que eu liguei, mandei uma mensagem, mandei uma mensagem para o Humberto, do posto Irapuru, porque eu entendia que eu precisava de um local para levar os produtos, né? E assim, ele me ligou, 4 horas da manhã.
me ligou, eu falei, Leandro, eu tenho sim um galpão e eu te empresto, leva tudo para lá o tempo que você precisar. Isso, assim, é muito forte. Isso, assim, é um negócio, assim, que eu vou ter pro resto da minha vida uma gratidão pela confiança ali naquele momento, né? Hoje a gente não mora mais, não tá morando emprestado, né? De favor, vamos dizer assim, a gente conseguiu firmar um contrato, né? Então lá vai ser a nossa estrutura de estoque, porque realmente eu precisei tirar o nosso estoque da Beira-Rio, né? A gente tinha ali 5 meses de venda de loja, de faturamento da empresa, estocados ali, aonde que foi impactado. Então, assim, é uma decisão racional. Eu não posso correr o risco mais de colocar em risco 5 meses do meu faturamento ali nesse local. Mas a nossa loja física, o nosso varejo, né? A gente vai continuar, né? Eu cheguei a olhar, ponto né? comercial muito forte. Sim, né? eu cheguei a olhar, né, assim, alguns pontos comerciais na cidade, né? Assim, há uma corrida desenfreada natural, né? Lei da oferta e da procura, né? E eu cheguei na conclusão que o preço tá 4 vezes mais caro do que o metro quadrado que eu pago hoje na Beira-Rio, porque assim, eu vi algumas lojas metade do tamanho da nossa com o dobro do valor do aluguel. Então, assim, de forma racional, eu pensei, peraí, né? Qual que vai ser a minha real economia, né? Entender, né, assim, onde que eu tô, aluguel, loja própria, né, que eu acho que é um ponto também importante, né? Então a gente entendeu que realmente, assim, vale o risco, né? A gente sabe que, né, isso pode acontecer amanhã, de novo, uma enchente dessa. Pode. Claro que A pode. última aconteceu há 6 anos 6 atrás, anos atrás. né? Pode E acontecer ela amanhã. aconteceu há 6 anos atrás com um grau de... Se ela tivesse acontecido com aquele mesmo grau que já foi histórico, Uhum. você estaria protegido, você não Sim. teria tido nada. Essa não aconteceu nada na nossa loja. E agora não, porque aí na hora que você vira e fala o seguinte, ela veio com um upgrade, né? Ela veio com mais 1,70 m, porque o verão que nunca teve tem 1,70 m de água lá dentro e destruiu tudo. Lá tá tendo que recomeçar igual a Esporte Sim. Legal. Então, assim, a gente juntou essa racionalidade com o apoio que os donos do nosso imóvel nos deu, né? Essa confiança, né? Entendendo que o custo que a gente vai ter para bancar um aluguel mais caro valia o risco perante a um tempo provável que isso pode acontecer no futuro, que se por um acaso acontecesse, a gente não teria o nosso estoque ali, teria um dano menos impactante, seria, entre aspas, só os produtos da loja, enfim. Então a gente chegou à conclusão que, nesse primeiro momento, né, o melhor para Esporte Legal é continuar ali, mas isso é uma decisão muito individual, né? Eu estou aqui falando, eu não estou falando o que é certo e o que é errado, eu estou falando o que eu penso, e assim, é algo muito particular, né? E Leandro, o que a gente quer falar para as pessoas, e eu acho que a gente está fazendo o primeiro programa, já tem 5 confirmados, então amanhã vai ter uma deles, está acabando de confirmar ali. Na sexta-feira a gente vai estar falando com a Samara, mas o Heron Júnior e a Isabel vão estar aqui também conversando. A Martinha da Gráfica, que também foi muito impactada, já está confirmado. O Fabrício da Fábio Tecidos também está aqui. A Madalena já está, do Souza, que é tia do Leandro, também teve... precisou de ajuda para limpar lá, né? Então a gente quer falar o seguinte, às vezes a gente sair do centro, no lugar que está à beira-rio, que é um lugar que é pujante, que tem gente, que tem negócio, que as pessoas circulam e estão comprando, pode parecer agora necessário. Mas sair e ter que construir um ponto comercial em outro lugar, talvez não seja também tão vantajoso, né? Também tem que levar isso em conta, né? Aí acho que é muito individual, né, Pedrinho? Assim, é difícil a gente cravar o que é certo e o que é errado, né? Cada um fazer a sua conta, analisar esse risco. A parte psicológica eu acho que pesa demais da conta, porque realmente é traumatizante, né? Às vezes é um trauma psicológico que vai muito além de uma racionalidade financeira. Que adoece, né? E tudo bem, gente, né? A gente tá aqui, né, assim, pra fazer o que é melhor pra pessoa, né? Assim, enfim, né? Eu falei que eu ia fazer um comentário. O Leandro tá lá na loja dele e ela ainda tá como tudo, né? Meio no barro, meio no sujo, mas já tá trabalhando. E ele tá de meia aqui porque ele deixou a bota ali fora. Então é só para ele não estar de bota aqui. Então eu queria colocar isso para mostrar que a gente está vivendo uma realidade
e que a gente está nesse modelo. E eu vou falar que eu também estou de bota aqui, ó. Eu estou de Marluvas. E a Marluvas foi uma das empresas que mandou bota para a associação, mandou para o Intercint também, tá ligado? Então, quer dizer, a gente está aqui contando uma história para você que está aí desse lado aí se inspirar. Porque o Leandro, ele é um menino que está trabalhando, empreendendo, com 40 empregados lá, 40 famílias, e são 40 famílias que, se você for lá, você vai entender o que é o dono em cada um deles. Eles se entendem donos daquele negócio porque eles participam. E o Leandro está contando uma história de falar o seguinte, olha, eu estou renascendo. E renascendo com o propósito de ser melhor ainda, né? Com mais estrutura, com mais condições de estar mitigando todas as condições da enchente. Mas é um fato que também a gente está aqui cobrando, né? Porque o executivo precisa agora de olhar para a cidade e falar o seguinte, eu não posso deixar a cidade tão sujeita a esse risco, né, Leandro? Esse é um momento ruim da gente cobrar, mas a gente vai ter que pensar nisso em algum momento, né? É algo assim que eu acho que a gente precisa cobrar, mas ao mesmo tempo não considerar, né? Porque a gente está aqui há quantos anos, né? E assim, nada de concreto, pelo menos no meu conhecimento, foi feito. Então é algo que, assim, de verdade, eu não conto com isso nas minhas tomadas de decisões. Na fé, né? Com muita humildade, né? Isso aqui é o Leandro que está falando, tá, gente? As minhas decisões não estão embasadas em acreditar que vai ser resolvido o problema de enchente no futuro, assim. As minhas decisões são crenças individuais. Mas estão com responsabilidade, porque a associação, e isso está na responsabilidade que o presidente está participando. A gente tem duas cadeiras lá na gestão de crise, né? O Elias e o Silber estão lá, e eu acho que a Thaís também tem ido lá, que é da CEMEU, estão lá participando, o Ananias também, que é o nosso jurídico, está lá participando, porque a Associação Comercial de Ubá, ela conseguiu gerar um relatório para falar o tamanho do impacto. E esse documento, não é, Alessandro? Esse documento que a associação fez, que foi muito importante, todo mundo que respondeu, né, as empresas que responderam, inclusive nas esferas estaduais e federais, ele está servindo de base para reconstrução, para captação de recurso. Para entender o tamanho do buraco. O Elias tem falado, é R$500 bilhão de prejuízo. E isso na primeira onda, que é R$500 bilhão de destruição. Aí você vira e fala assim, se eu colocar R$500 bilhão hoje aqui, volta? Não, preciso de fazer com que as pessoas se sintam inspiradas. Porque se elas não acordarem de manhã e falar assim, não, eu vou pegar isso aqui e vou embora. Ela deixa a cidade do jeito que ela está. Ah, não, eu vou mudar para um outro lugar. Aí ela abandona, porque a gente teve isso, e eu concordo, por exemplo, assim, quem estava lá na ponta da Rua São José, lá perto da ponte, está vivendo isso já há 6 anos. Os imóveis estão mais desvalorizados, as pessoas não estão querendo ir para lá. Por quê? Porque lá sofreu uma enchente e parece que não foi percebido pelo poder público. Só que agora a gente está com uma responsabilidade maior pela associação. Por quê? É fazer com que a ACIL se torne protagonista, já sendo, e trazer a responsabilidade de cobrar para que o poder público olhe para a região da Miragaia, para a região de Ubari, e no mínimo a gente consiga fazer uma contenção lá. A gente também tem que resolver o problema do rio. Ah, pode ter um problema ambiental? E aí nós não temos que discutir isso. Tira a areia do meio do rio, coloca na lateral, adianta o que isso? Né? Então, eu não sei se eu estou falando uma asneira com relação ao ambiental, mas com relação à enchente não é asneira, porque o que a gente está sofrendo tem a ver com talvez uma não condução de boas práticas para mitigar a enchente. Então a gente precisa de tratar disso. Mas hoje a gente está aqui falando da reconstrução. E você ia falar, Alessandro? O Leandro estar aqui hoje com a gente na Associação Comercial, na Silbar, é muito importante porque a Esporte Legal ela é representativa da tragédia, é representativa de uma empresa ubaense que gera emprego, que ajuda a nossa economia a movimentar. Mas o Leandro comentou uma coisa muito legal antes da gente começar aqui, que assim, às vezes as pessoas veem o Leandro, que hoje está uma empresa muito grande, muito bem estruturada, e só que
tem pequenas empresas que o Leandro, por exemplo, tem um estoque muito grande e perdeu quase 100%. Às vezes uma empresa pequena, mas ela também perdeu quase 100%. Então o Leandro fez trouxe esse assunto de uma forma muito interessante pra gente, que eu acho que é importante as pessoas conheçam esse lado, assim, para saber mensurar que, assim, empresas grandes e empresas pequenas hoje têm a mesma necessidade. E a Ciubá, ela olha para todo mundo, ela tem que olhar para todos os CNPJs, que a gente sabe que todo CNPJ tem pelo menos um CPF que tá ali, que tira o sustento daquilo ali, né, Leandro? E às vezes a gente fica colocando para falar o seguinte: o CNPJ é rico, o CNPJ é empresa, ele já. Não. Tem muito CNPJ, eu vi o presidente, o Elias, falando o seguinte: olha, tem gente que vive com o dinheiro do mês. Quer dizer, ele vira o mês, ele não conseguiu produzir para pagar direito às dívidas dele, sobrou pouco para ele, né? Então a gente precisa de entender todo mundo e ter uma ideia de falar o seguinte: a gente só vai reconstruir o bar se a gente não deixar ninguém para trás. Tem que salvar todo mundo. É muito bem colocado, né, Alessandro? A gente estava conversando sobre isso, né? Assim, porque às vezes algumas pessoas, não, porque fulano perdeu tanto, Beltrano perdeu tanto, né? Foi pior. Gente, assim, a gente não pode invalidar a dor da pessoa que perdeu menos ali. Ela perdeu tudo. Quase tudo. A dor é a mesma. Não é só o número absoluto, né? Exatamente. Gente, assim... O desespero de manhã cedo era para todo mundo você falar o seguinte: o que vai ser da agora para frente, né? Exatamente. E um ponto também, assim, né, que tem se colocado, né, assim, eu queria deixar a minha opinião, né, opinião do Leandro, tá? Com relação às linhas de crédito. Eu acho que, assim, né, há, de fato, um esforço muito grande para a gente conseguir linhas de créditos mais atrativas do que o normal, isso é fato, eu entendo, eu valorizo, eu sei do esforço das entidades, né? Mas essas taxas que estão chegando, mesmo sendo taxas bem melhores do que as normais praticadas, gente, estão longe de serem solidárias. Nós estamos no país com a segunda maior taxa de juros reais do mundo. Então, assim, a minha opinião, não é isso que vai ser determinante para salvar uma empresa. Pelo contrário, às vezes isso pode acelerar o processo de queda de uma empresa e trazer uma dor ainda muito maior, uma frustração ainda muito maior. Então, eu queria deixar esse recado para que realmente, né, haja, sim, um crédito importante em momentos, né, delicados que, de acordo com a análise, devem ser bem empregadas, mas não vai ser o que vai salvar a empresa, na minha opinião. Né? E nessa hora a gente está aqui pensando, a gente até esteve discutindo isso na reunião da associação na segunda-feira. Houve uma liberação de crédito para micro e pequenos negócios, não um negócio do tamanho do Leandro. E esse crédito já acabou. Então, quer dizer, precisa de ter outra injeção de saldo lá. E ele veio a uma taxa que o Alessandro falou assim: 0,9, perto do que o banco está cobrando, é uma taxa razoável. Mas 0,9 ou 3 ponto alguma coisa, que é o que é taxa efetiva que está sendo cobrado, os dois são muito altos. Né? A gente fazer negócio e fazer lucro com a taxa tão alta. Só, assim, essa taxa final que está oferecendo agora é 5 vezes maior do que a taxa quando era na pandemia. A gente não está falando do dobro, do triplo ou do 5 vezes maior. Então, né, o dado, 0,9 né? É 5 vezes maior que a Selic na pandemia estava próximo de 2%, né? 0,9 aí vezes os meses, né? Então a gente vai chegar num cálculo aí aproximado de 5 vezes maior do que era na pandemia, né? Não, e assim, hoje a gente está falando da taxa Selic de 15%. De pandemia 2, hoje 15%. E na época da pandemia eu estava em instituição financeira e vi isso acontecer. O que acontece? As pessoas não pensam tanto na taxa. Na hora do desespero, elas pensam no prazo de pagamento. Aí eu vou ficar ali 6 meses, 9 meses, 24 meses de carência sem pagar. Só que essa conta chega. E se a gente pega um crédito sem estratégia e sem pensar muito no que você falou,
entender os números da empresa, o que tem de conta, o que tem de estoque. Se a gente pega um crédito, mesmo que ele vá ter um prazo para pagamento, às vezes na hora que esse pagamento chegar, a taxa Selic já vai estar lá embaixo, ela já vai ter, né, ter uma retração, só que eu peguei na taxa alta. O seu contrato, ele é de taxa alta. Eu peguei na taxa alta, então assim, isso tem que ser uma coisa muito cuidadosa, as pessoas têm que ter muita atenção, conversar com o gerente de banco, tem muito gerente de banco de boa índole, mas se você tiver converse com pessoas do mercado, da sua confiança, porque é um momento muito delicado. E às vezes seja responsável. O Leandro colocou bem aqui, falou o seguinte, olha, no momento que eu vi que eu precisava de reconstruir, eu fui lá ver os meus números. Então eu precisava de reconstruir. Poucas empresas não têm financiamento do capital de giro ou do estoque. Poucas empresas não têm. E o Leandro contou aqui pra gente que ele não tem. E aí agora ele virou e falou o seguinte, e antes de voltar, eu tenho que ser racional. Porque se eu falar assim, eu tenho que voltar 100%, às vezes eu volto 40%. E aí, em vez de eu pegar 100% do crédito que eu estava esperando, eu pego 40% e vou negociar. Porque isso também é ser racional, aprender a negociar. E aí, de novo, a associação está aqui para te atender. Se você precisar de falar o seguinte, como é que eu converso, como é que eu negocio, vem aqui, vamos debater, venha na reunião da associação, participa aqui, que às vezes a gente pode te dar ideias, argumentos. É claro que nós não vamos ter capital. Isso não existe aqui também. A gente está aqui tentando resolver, mas a gente vai estudar junto com você a melhor condição para isso acontecer. E é isso que a gente está fazendo. Esse canal abriu às 16 horas. Ele é um canal para a gente contar a história das enchentes. E o Leandro veio aqui com esse objetivo. Ele foi escolhido primeiro para que você fosse inspirado de uma empresa que está renascendo, e algumas mensagens ele coloca, você vê como é que existe a colaboração das pessoas. 4 horas da manhã, o Humbertinho, ele não estava indo pedalar, não, ele estava consternado com a cidade, né? Então, quer dizer, eu conheço o Humberto lá do Irapuru, sei o compromisso que ele tem com a nossa cidade, porque ele é um empreendedor forte aqui, ele investe aqui, ele contrata aqui, ele tem empregados aqui, ele gera a riqueza dele aqui, mas ele gera também para os colaboradores dele, que são lá funcionários dele, então é um lugar que vale a pena a gente falar, porque você imagina alguém na situação que o Leandro estava lá dentro da loja, ligou e na mesma hora teve um retorno e pôde estar na mesma. Isso facilita também a tomada de decisão de retomada, né? Sem dúvida. Só para fechar a questão do crédito, né? Pessoal, crédito consciente e assim, um ponto também que eu acho que pode estar gerando dúvida, carência, gente, tem juros. Porque muitas vezes a gente acha assim, não, tem um prazo de carência. Gente, esse prazo é cobrado juros da mesma forma. Se é 6 meses, se é 1 ano de carência. Então, só esse cuidado, né? E assim, gratidão imensa, assim, por várias pessoas. Eu fico até, assim, um pouco preocupado de pontuar, assim, as pessoas que estão ajudando, assim, sem palavras para agradecer a todos que passam. Ex-colaboradores, a gente teve, assim, mais de 10 pessoas que foram lá, que trabalhavam na Esporte Legal há um tempo atrás, que nos visitaram, o Dão do Parrilla, assim, desde o primeiro momento, né, assim, porque mais do que ter a alimentação, ela tá disponível a hora que a gente tá com fome, porque no meio daquele caos, é um negócio assim, o primeiro dia, assim, e aí, como é que vai comer? Como é que vai almoçar? Como é que vai almoçar? A gente tá aqui com várias pessoas, num ambiente insalubre, né? A gente é parceiro do Parrilla por várias vezes, nós levamos nossos colaboradores lá para almoçar em feriados municipais que a gente trabalha, em épocas de Black Friday, Natal, final do ano, né? E assim, sem palavras para agradecer, o Rafael da Certas Soluções também, um trabalho assim brilhante, voluntário, pegou computadores para recuperar, cara, eu falei que Rafael, cara, você encurtou seu caminho pro céu, cara, porque assim, o que você tá fazendo, ele foi atingido também por uma enxurrada que aconteceu 2 dias depois, né? O Everton lá da Ecolab também, um parceiro fantástico ali, que está nos apoiando ali, fazendo um trabalho brilhante na recuperação das peças, né, das nossas confecções, né. E lavando com uma condição de higienizar, né, que muito profissional, fundamental, né. É sensacional, assim, o trabalho, né, sem palavras para agradecer, assim, pessoas, assim, num sábado ali, né, a gente contou 70 voluntários dentro da nossa loja, isso, assim,
é uma responsabilidade de uma inspiração e de poder, assim, né, realmente ter a vitória ali, né, porque é tanta gente querendo, né, eu conversei com... E os legendários também que tiveram lá, né? sim. Igrejas que estão se movimentando e vindo. Eu sei que teve gente do Sul que estava aqui, eu acho que já não está mais, mas essas 3 primeiras semanas tinha voluntário de um punhado de lugar. A gente até conseguiu alocar eles lá no patronato, né? Porque eles estavam no CAIC e pelo motivo de voltar às aulas, eles tiveram que sair de lá. Então, quer dizer, tinha voluntários, pessoas entrando no meio do barro para falar o seguinte: eu vim aqui te ajudar a reconstruir e limpar. Gente, assim, a gente sabe, né, que infelizmente tem pessoas que às vezes não têm o propósito de fazer o bem. Mas graças a Deus é a minoria, Pedrinho. A assim. minoria. Vamos focar nas pessoas boas, né? Vamos acreditar nas pessoas, que às vezes já aconteceu com a gente lá, aconteceu nesse processo, algo assim terrível ali, de algumas pessoas aproveitando da situação, né? Mas vamos levar o nosso holofote, né? Vamos trazer luz para as pessoas do bem, porque isso volta, né? Uma energia boa, né? Algo ali voluntário, algo que a gente vê quando a pessoa realmente quer ajudar, quando você não tem nada para oferecer para ela tá ali, né? E é isso, gente. A gente está aqui chegando no final. Essa é a ideia. Reconstruir o bar, reconstruir os empregos que o bar gera, reconstruir de forma a não deixar ninguém para trás. Essa história que a gente trouxe hoje do Leandro da Esporte Legal é uma história importante. É uma história que a gente está levando que vai ser referência para que outras pessoas que às vezes não têm a mesma equipe que o Leandro tem, que chegaram na loja e falaram o seguinte: eu não tenho mais nada. Tenho o Caputo, que tem uma ótica, que é ele sozinho. Aí ele falou o seguinte: cheguei lá, tinha que limpar a loja. Aí como é que faz? Sozinho. Quer dizer, você não tem nem com quem compartilhar a sua dor. E aí você virou e falou o seguinte: eu estava lá com um colaborador. Então essa é a ideia que a gente está aqui para levar para você. Eu sei também de uma outra, que é a Marta, que é uma senhora que tem uma loja. Eu acho que ela só vai para a loja com o objetivo de passar o tempo lá. Mas que foi amiga da minha mãe, que já foi. A Marta tá lá e ainda fazendo acontecer. Ela foi e falou o seguinte: que dia que abre o verão? Porque eu tô doido para voltar a fazer compra. A gente também tá doido para abrir o verão e eu espero trazer o Heron e a Isabel aqui para a gente poder contar essa história de superação, para inspirar você, que a gente precisa de recuperar o bar. Dê as suas considerações finais aí, Alessandro, para que a gente faça essa inspiração e que a gente tenha essa condição da Silbar à frente como protagonista nesse ambiente, que a gente possa também cobrar o executivo sem estar sendo crítico, mas como uma ajuda para que a gente possa mitigar. Embora eu talvez esteja muito próximo do que o Leandro fala, esperar dos políticos talvez seja uma mão errada que a gente vai estar fazendo investimento. A gente tem que acreditar na gente, na nossa força. E lembrar, Pedrinho, que assim, vocês foram diretamente afetados. Vocês têm negócios que entrou água. Eu não tenho negócio que entrou água, mas eu já estou sendo afetado, não vou ser afetado. Eu sou prestador de serviço e os meus clientes estão passando por dificuldade, a economia está um pouco mais devagar. Então, assim, mesmo quem não teve água como uma catástrofe dentro da empresa, a gente está com problemas. E aí eu quero que vocês confiem na Silbar. A associação é uma associação centenária, né? Ninguém está preparado para passar o que a gente está passando, mas ao mesmo tempo a gente vê a força também que a gente tem. Então, assim, a gente vê a diretoria trabalhando, a gente vê os associados de mão dada, assim, né, trazendo... A gente recebeu muita doação de várias coisas, a gente está como hub, pegando doação de várias instituições, de várias federações, irmãs de outros municípios que nunca foram afetados, mas que estão aqui... trazendo recursos, trazendo informação. Como o Pedrinho falou, a gente tem consultoria, tem pessoal da diretoria que entende financeiro, a gente tem consultoria psicológica. Então, se você, afetado diretamente, indiretamente, que está precisando de uma conversa, está precisando de alguém nesse momento, a gente tem uma consultoria, tem psicólogos aqui que estão disponíveis para ajudar a gente. Então, assim, confiem na nossa associação. A nossa associação, ela tá de mãos dadas com o comércio, de mãos dadas com a empresa, de mãos dadas com o emprego, de mãos dadas com a economia da nossa cidade.
E aproveitar, assim, absurdamente para agradecer o Leandro, porque Saiu da loja pra vir saiu da aqui. loja, saiu da lama pra vir aqui, cara, e assim, é muito, a gente já falou isso antes, assim, é muito importante ouvir o Leandro, porque não é só a catástrofe, é como ele entende da empresa dele, e isso tem que inspirar, né, a gente tem que ouvir pessoas assim, a gente vai ouvir outras pessoas de diferentes tamanhos, mas o Leandro realmente ele é representativo aqui para nossa Uma associação. inovação de negócio, né, que você só encontra do porte do Leandro para e-commerce, pessoas muito longe daqui. Aqui o Leandro, ele é... Eu nem falo assim só do porte, mas eu falo do tipo de administração que ele tem. Eu não acho o Leandro hoje, o Leandro muito mais que um administrador de empresa, muito mais que um vendedor, muito mais do que um cara que entende de mercado físico e mercado online, entende pessoa. entende, pessoal. Sabe? Assim, a gente tá numa cidade que tem excesso de vagas de trabalho, a gente sabe disso. Isso é um problema gravíssimo na nossa cidade. Várias empresas não conseguem contratar. O Leandro, na hora que abre vaga, a fila dobra quarteirão. Isso é resultado de trabalho, é resultado de entender de pessoas, de cuidar de pessoas. O Leandro não cuida só dos funcionários, ele cuida da família dos funcionários, né? A gente, quando tem uma empresa que tem funcionário, o cara que tá lá trabalhando com a gente tem uma família ali, tem uma galera. Então verdade. isso é inspirador, de verdade. Então eu quero te agradecer, mas eu quero que você deixe a sua mensagem para que o bar se reconstrua. Bom, pessoal, muito E eu obrigado vou falar pela... que eu já quase chorei aqui umas 2 vezes, porque essa história é emocionante. Pessoal, muito obrigado, né, pela oportunidade, né, vim aqui com coração aberto, né, assim, né, mais uma vez, né, o que eu falo é a opinião do Leandro, eu não tenho, né, a autoridade, né, para falar o que é certo e o que é errado, eu falo o que funciona para mim e o que eu acredito, né, com muita humildade, né. Eu acho que nesse momento, tá um momento, assim, da gente valorizar as pequenas coisas, sabe? Eu falei com vocês aqui, no segundo dia, né, no terceiro dia, né, do processo, aí chegou a energia lá na Esporte Legal. E a gente pôde ligar a geladeira, né? Então, assim, a gente pôde comemorar que a gente poderia tomar uma água gelada, né? A gente que sempre visou, assim, né, a questão do futuro, né, de focar no próximo passo, agora a gente está fazendo planejamento, não é assim, de hora em hora, né, de dia a dia, né, e muitas vezes fazendo igual caranguejo, né, a gente tem que andar para frente, mas olhando para trás, porque são tantas coisas que a gente ainda precisa fazer para retomar numa normalidade, que a gente prefere às vezes se apegar no que a gente já fez em uma semana que se passou, sabe? Isso dá um pouco de força, de ânimo, né? Valide os seus sentimentos, é super normal a gente oscilar, não tem jeito de você ficar 100% do tempo bem. Vai ter noite que a gente não vai conseguir dormir, vai gerar uma crise de ansiedade. Eu me considero uma pessoa simples, né? Eu gosto de roça, gosto de galinha, gosto de natureza, né? E eu acho que tá no momento da gente refletir, né, assim, no que realmente mais importa na vida da gente, né? Da nossa família, das relações que a gente tem, né? Eu acho que realmente, assim, o verdadeiro sábio, né, é aquela pessoa que consegue extrair prazer e felicidade nas coisas simples, né? Então fica essa reflexão, assim, né, pra gente tentar renascer as nossas empresas, mas talvez ressignificar o CPF, a pessoa, o empreendedor, o comerciante que tem por trás ali, né? Acho que é um bom momento, né, para isso. E assim a gente encerra. Obrigado, Leandro. Obrigado a Esporte Legal por ser essa inspiração, a liderança do Leandro e da Sara, né, a esposa, porque ele não está fazendo isso sozinho, né? Então, e obrigado também aos 40, né? 44 funcionários que você tem lá, que estão lá também ajudando nessa batalha aí, e todos os voluntários que passaram por lá. E é claro que todos os que estão fazendo o bar reconstruir. Obrigado aí, e a gente está fechando aqui, Lars. Vai, tchau. Força aí, pessoal.